e ali ele ficou. Muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum. Mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos dos que estavam ali creram nele. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia. Betânia era a aldeia onde Maria e sua irmã Marta viviam. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. Era seu irmão Lázaro quem estava enfermo. As irmãs mandaram a Jesus a mensagem: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava Lázaro enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E planejas tornar para lá? Não há 12 horas de luz? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, irá tropeçar, porque não vê a luz. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Se ele dorme, Senhor, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, entendiam que falava do repouso do sono. Lázaro está morto. E agradeço de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Vamos ter com ele. Vamos nós também com o mestre, para podermos morrer com ele. Chegando, Jesus achou que já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Betânia distava de Jerusalém quase 3 quilômetros, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca da morte de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Teu irmão há de voltar à vida. Há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que esteja morto. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Tu crês nisto? Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Onde o pusestes? Vem e vê, Senhor. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Tirai a pedra. Mas, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Não te hei dito que verás a glória de Deus, se creres? Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. Lázaro! Vem pra fora! Afastai-vos e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais, se deixarmos que continue assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão nosso lugar e a nação. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que deixemos que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia e Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, tomando um pote de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos.
e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 moedas de prata e não se deu o dinheiro aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Deixai-a. Para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. No dia seguinte, muita gente dos judeus que havia ido para a Páscoa soube que ele estava ali. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião. Eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de um jumento. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Eles não tivemos sucesso algum. Eis que toda a gente vai após ele. Havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaída da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Felipe foi e disse a André. E então André e Felipe o disseram a Jesus. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Em verdade vos digo, o grão de trigo vai permanecer sozinho, a não ser que caia na terra e morra. Mas se morrer, ele então dará muitos frutos. Quem ama sua vida irá perdê-la. E quem neste mundo odeia sua vida irá guardá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. E então nós vamos para mais uma das nossas lições. Estamos na lição 11, a autoridade sobre a vida e a morte. Dessa vez nós vamos ter 2 capítulos em uma só lição, por isso eu fiz questão de trazer aí a ilustração primeiro para você estar bem contextualizado com o que nós vamos conversar.
entendendo que você também já fez essa leitura, tá? Dos capítulos 11 e 12. Então vamos iniciar a nossa lição. Nosso versículo-chave, João 11:42. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. A gente já viu aí qual é o contexto da nossa lição, e ela se inicia no momento, o grande fechamento da situação do ministério de Jesus para o início da perseguição. A gente já conversou, né? Para o início do tempo de crucificação, ali para o tempo em que ele iria ser condenado à cruz, o estopim no momento da ressurreição de Lázaro. Nós vamos estar sempre meditando sobre o versículo 25 e 26 do capítulo 11, tá? Durante toda a nossa conversa hoje. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Você crê nisso, meu irmão? Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que está em Cristo, que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Nossa esperança está na ressurreição. Mas vamos lá. Ressurreição de Cristo, né? Ainda que morto, nós viveremos. Vamos compreender isso mais aqui na nossa lição. A gente vai ver o primeiro ponto com Jesus, o doador da vida. Então, o pano de fundo aí é essa família que nós conhecemos, né? Como Marta, Maria e Lázaro. Conhecido, tem outras passagens bíblicas que falam sobre a questão da comunhão que Jesus tinha com essa família, né? O seu membro masculino da família representada, Lázaro, fica doente e ele falece, chega a morrer. E aí começa aí o drama da situação desse nosso capítulo 11, tá? Nesse mesmo tempo, eu não vou ficar repetindo o que vocês já viram no vídeo, já devem ter lido nos capítulos, a gente também vê como os discípulos são provados. Por quê, Priscila? Vamos lá. Lázaro adoece, Lázaro morre, mas lembrem-se, eles não estão naquela região, estão afastados exatamente porque já tinha uma ameaça à vida de Jesus. Então eles ficam ali afastados, porque não tinha chegado a hora de Jesus. Ele sempre diz, né? Existiram situações que Jesus poderia ter sido pego ali, mas João registra, olha, ninguém conseguiu tocar nele porque ainda não havia chegado a sua hora. Então, como não havia chegado a sua hora, Jesus não estava se escondendo, mas entendendo que não era o momento, Jesus havia se afastado com os seus discípulos ali dos grandes holofotes e estava distante do local onde Lázaro havia falecido, certo? Os discípulos são provados em que situação, Priscila? Como assim? No momento em que chega essa notícia sobre o falecimento de Lázaro, e Jesus diz que é o momento de retornar, que ele chama os seus discípulos para ir para a Judeia, e no versículo 7, os seus discípulos eles são testados, porque eles sabiam que existia uma situação de perseguição ali, eles iriam retornar para o olho do furacão, vamos dizer assim, e Jesus deixa muito claro para eles que ele fala, na verdade, em metáforas, né, sobre a questão do dia. Olha, é dia, a gente tem que andar durante o dia, simbolizando o quê? O tempo do ministério de Jesus na terra. E falando que Lázaro não estava morto, mas estava dormindo, né? Estava num sono. Isso afirmando sobre a questão da morte de Lázaro, porque Jesus sabia o que iria acontecer. No nosso primeiro encontro presencial, quando a gente deu um panorama geral do Evangelho de João, nós falamos sobre o valor desses primeiros 12 capítulos, né, para a compreensão do ministério de Jesus e como o peso da ressurreição de Lázaro teve para o momento da condenação. Jesus não se permitiu ser pego durante o tempo ali que ele estava fazendo o seu ministério. A gente sabe que ele foi totalmente voluntário, né? Se teve situações em que ele disse, olha, não era chegada a minha hora, João registra isso, né? E que não conseguem tocar nele, só pode nos dar a entender que quando Jesus foi pego, foi preso, ele estava ali se doando voluntariamente. Então, quando Jesus ressuscita Lázaro, existe também um confrontamento com as leis judaicas, né? Que eles acreditavam que depois de 3 dias, qualquer profeta poderia ressuscitar uma pessoa, qualquer no sentido assim, de que existiam outras situações na Bíblia e que já havia tido situações de ressurreição, né? Outros personagens bíblicos, a gente conversou sobre isso no nosso primeiro encontro,
conseguiram já, tinham situações de ter. O próprio profeta Eliseu, né, quando cai ali no túmulo dele, aquela situação do ministério dele ressuscita um homem. Então, existem outras situações. Na mente deles, depois de 3 dias, não era mais possível. Até 3 dias poderia um profeta comum, assim, fazer esse milagre da ressurreição, certo? Ali naquela cultura. Por isso, Jesus, né, ele demora um pouco mais e ele deixa muito claro, olha, eu fico feliz que nós não estivéssemos lá, que eu não estivesse lá, para que vocês possam ver esse poder, né, de Deus, para que vocês possam crer. Olha, estava longe, né? Então, se for pensar aí no período de, no mínimo, 4 dias, né, se a gente pensar, olha, o tempo que foram dar a notícia até onde Jesus estava e o tempo em que ele volta, né, já dá mais do que os 3 dias aí, mais do que 4 dias, e na Bíblia até registrado, quando a irmã de Lázaro diz, olha, já se foram 4 dias, né, ele já está até com mau cheiro, com odor ali da putrefação do corpo, certo? Então, quando Jesus chama os discípulos, é tipo, olha, vamos para o olho do furacão, é o local onde está a perseguição com a minha vida, é claro, com Jesus, mas entendendo que eles os seguiam, eles poderiam também ser presos e sofrer as consequências dessa perseguição. Mas os discípulos seguem com Jesus. E quando Jesus chega a Betânia, onde a família morava, né, você vê aí no versículo 17, algumas pessoas estavam ali amontoadas porque eles tinham, provavelmente uma família muito conhecida, tinham ido consolar as irmãs, né? Então Jesus, quando chega ali, Marta rapidamente vai ao encontro do mestre, né? Enquanto a Maria permanece em casa, personalidades diferentes que a gente pode ver aí, características em outras passagens bíblicas. Mas Marta, quando vai ali à procura de Jesus, ela não pensa primeiramente numa ressurreição imediata, mas ela procura um consolo, né? E aí Jesus fala da sua autoridade nos versículos 25 e 26, explicando que olha, Deus é o doador, né? Jesus é o doador, através do nosso Pai, da vida física e também da vida espiritual. Então, Marta encontra ali o consolo que ela estava procurando. Maria se encontra com Jesus logo em seguida, e aí Maria vem com aqueles atos de adoração belíssimos, né? Que parte dela. Maria, ela se prostra diante de Jesus em prantos, chorando realmente ao ponto de comover o coração de Jesus, mas não pela morte de Lázaro, né? Essa comoção de um versículo, esse registro, né? De um versículo tão conhecido por ser um dos menores versículos da Bíblia, Jesus chorou, menor, se eu não estou enganada, ela parte pelo sentimento que Jesus tem por ver a destruição que o pecado faz, né? O efeito devastador do pecado sobre a vida dos homens. Não é? Ele não está chorando porque Lázaro, seu amigo, morreu, né? Apesar de ser registrado o quanto Jesus tinha afetividade por essa família terrena aqui, a questão aí não é porque Lázaro morreu, porque Jesus sabia o que haveria de acontecer naquele momento, mas sim uma comoção por parte de Jesus a ponto de chorar por ver o devastador efeito do pecado sobre a vida das pessoas, né? E em seguida o milagre é realizado, e aí conforme o nosso versículo chave, né, ele diz muito claramente, olha, eu sei que o Senhor escuta todas as minhas palavras, eu estou falando as minhas palavras, tá, gente? Priscila aqui. Mas ele faz essa oração alto para que as pessoas vejam que o Senhor escuta Jesus, né? O Deus Pai escuta o seu Filho. Então, propositalmente, ele faz uma oração em voz alta para que todos ouvissem ali, tá? E aí a Marta, né, ela que não estava naquela expectativa de uma ressurreição imediata, mas ela alerta, olha, já fazem 4 dias da morte, já pode estar aí fedendo e tal. E aí Jesus entende a situação e faz com que as pessoas que estão ali possam testemunhar com os próprios olhos, né, aquele milagre, trazendo essa característica da nossa lição de hoje. Jesus, o doador da vida, tá? Então, essa não foi a única situação, assim, abrindo um parêntese, né, em que Jesus ressuscitou pessoas. A gente tem aí a filha de Jairo, a gente tem o filho da viúva de Naim, né? E
também tem aquelas pessoas que ressuscitaram após a crucificação de Jesus. Depois que Jesus é crucificado, naquele momento ali da morte de Jesus, é dito que santos, né, ressuscitaram, saíram dos seus sepulcros, né, dos seus túmulos. Então houve outras situações em que a questão da autoridade de Jesus sobre a vida também foi muito bem firmado. Mas por que, já que havia no seu ministério outras situações de ressurreição, por que Lázaro, né, essa virada de chave, virada de cena? Porque a gente vê, a partir daquele milagre realizado, um confrontamento direto com a costume, as leis judaicas ali, as crenças, na verdade, deles. Lembra? Depois de 3 dias era impossível, somente se ele fosse o próprio Deus ele teria essa autoridade sobre a vida, né? Como Jesus teve ali. Então, era assim, os líderes eles não tinham mais o que contestar. Não tinha mais o que contestar. Jesus, após mais aí de 3 dias, vem, ressuscita, aquele povo ao redor passa a acreditar em Jesus, fica muito mais forte e evidente o grupo que apoia Jesus, as pessoas quando vê não tem como negar, e os próprios religiosos, eles não têm como negar que Jesus tenha feito realmente um milagre da ressurreição, e isso deixa eles preocupados, causando aí uma ironia, né? Jesus, o doador da vida, mas por conta de ter ressuscitado Lázaro, ele coloca a sua própria vida em risco, aí a partir dos versículos 45 e 46, tá? Essa passagem, esse momento que nós estamos estudando. Então, uma coisa interessante, como eu estava dizendo, os religiosos eles não negam a veracidade do milagre, realmente o milagre aconteceu, não tem como eles negar, eram muitas testemunhas, mas a preocupação deles era perder a posição que eles tinham diante dos romanos, né? Então os fariseus ficam pensando, e agora, né? Se esse homem faz tantos milagres, é certo de que ele vai ganhar um status entre o povo e o próprio Império Romano não vai dar mais a credibilidade, os votos de liderança que eles dão ali aos sacerdotes, né? Então o próprio Caifás, que era um sacerdote ali daquele momento, ele fala, olha, não é mais interessante, né, que um homem morra em favor de todos, do seu povo, né? Ele, de uma maneira muito perversa, distorce aquela situação, trazendo para a necessidade da morte de Cristo, que outros ali aceitem que era necessário que ele morresse, né? Então a gente vê aí todo o risco que Jesus estava submetido quando ele vai ressuscitar Lázaro. Ele volta, como eu estava dizendo, para o olho do furacão, volta para o local onde a perseguição é muito forte, sabendo o que o grupo fariseus religiosos ali, os líderes estavam tramando, e que bastava uma situação, não uma pequena situação, né? Ele escolhe logo uma situação de confrontamento logo das crenças deles, de dizer, olha, eu sou o filho de Deus e vocês, no que vocês acreditam, em muitas situações eles dizem, né? Vocês não me escutam porque não são minhas ovelhas, não são filhos de Abraão, mas filhos do diabo. Então ele dá essa cartada final, esse confrontamento de frente com os religiosos, e consciente do risco que ele estava correndo. Então Jesus, ele não tomaram a sua vida, pelo contrário, né? Ele foi, naquele momento, doador da vida, a autoridade dele sobre a vida de Lázaro com a ressurreição, e ele dá a própria vida em favor de nós de uma maneira voluntária. Então ele entende o risco de morte em que ele está ali. A gente pode pensar assim, tantas situações da nossa vida que pode acontecer em que nós estamos sofrendo algumas consequências ruins, mas por ter feito um ato de bondade. De fato foi o que acontece com Jesus aqui. Jesus faz o ato de bondade, ressuscita Lázaro e em troca ele recebe essas consequências. Tudo isso gerado pelo efeito devastador do pecado na mente humana. Então não estranhemos em situações em que nós vamos estar fazendo o bem, mas teremos aí consequências ruins, né? As pessoas podem reagir da forma que querem, mas o bem que nós vamos fazer isso é conosco e com nossa relação com Deus. E aí a gente entra para o terceiro ponto da nossa lição, né? Jesus como doador da vida, e Jesus com essa relação dele com a família de Lázaro e as multidões. Eu comecei falando que é uma família que aparece em outras passagens, né, bíblicas, de relacionamento do Senhor, né, de afetividade do Senhor Jesus com a família Marta, Maria e Lázaro. E a gente vê que
no início do capítulo 12, nós vamos partir agora para o capítulo 12, tá, gente? No início do capítulo 12 é muito claro que diz que Marta servia, né? Ela estava ali servindo. Lázaro estava onde, gente? Estava à mesa com Jesus, né? Fazendo aquele papel do anfitrião. E Maria, gente, vem com aquela cena linda, muito linda, de ungir, né, o Senhor com aquele perfume caríssimo. Aí ela vem e derrama sobre Jesus aquele perfume caríssimo. E João também não deixa de citar e a reação, né, de Judas reclamando, né, contestando, porque aquele perfume não havia sido vendido e dado aos pobres. Mas a gente sabe que a motivação do coração de Judas não era de caridade, mas era uma motivação porque ele, como era responsável, o tesoureiro, ele também metia a mão ali na bolsa das moedas. Então a intenção dele era financeira. Não à toa, né, que ele traz Jesus por dinheiro. Você pode confirmar em 1 Timóteo 6,10, tá? Então a ressurreição de Lázaro, ela despertou a atenção de muitas pessoas, né? Além ali dos discípulos, os opositores de Jesus começaram a não ter mais como negar sua autoridade sobre a vida. Somente o Filho de Deus poderia ter feito todos aqueles milagres. Mas os religiosos, eles pretendem matar Lázaro também. A ideia é, se Lázaro ficasse vivo, ele seria uma testemunha viva do poder de Jesus enquanto ele estivesse ali em circulação. E aí as pessoas iriam lembrar do sinal, né, que Jesus tinha operado. Diz muito claramente que a intenção era matar Jesus e também a Lázaro. E aí a gente entra numa sequência dessa narrativa em que sai desse momento em que Jesus está ali com seus apoiadores, Marta, né, servindo, Lázaro ao lado, Maria ungindo seus pés como um ato de adoração, e passa para uma sequência profética, né? Existe a profecia, os salmos diziam como Jesus iria entrar, né, na cidade de Jerusalém. Então as pessoas gritavam, Hosana, bendito o nome que vem, né? Bendito o nome do Senhor. Então, chamando ele de rei de Israel. Essa entrada, ela é uma entrada profética, né? É esperada e foi descrita no Velho Testamento exatamente como seria. É por isso que a gente lembra que teve uma situação na Festa das Cabanas que Jesus foi em oculto, ele não entrou publicamente, ele entrou primeiro, deixou seus irmãos irem na frente, lembra? E depois ele subiu para a Festa das Cabanas, porque ele não era o momento dessa entrada pública dele para se cumprisse a profecia. Então, nessa sequência aí da narrativa, Jesus entra em Jerusalém e aí inicia-se esse momento do sofrimento de Jesus, certo? Nós temos dois públicos aí. Nós temos aqueles que acompanharam Jesus, viram, sabem quem ele é, e esses afirmam, né, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e tem essa entrada triunfal. E tem um outro público que eram os peregrinos, né, que não conheciam de fato Jesus, eram influenciados pelo enredo dos fariseus ali, dos que queriam matar Jesus. Então a gente tem duas multidões, dois públicos aí. E Jesus passa a predizer a sua morte, né? O capítulo 12, dos versículos 20 ao 50, enquanto os judeus estavam esperando um discurso revolucionário de Jesus, depois daquela entrada triunfal, né? A morte física de Cristo é o caminho à vida espiritual do homem. Essa é a mensagem, tá? Então Jesus, ele se entrega voluntariamente, ele sabe toda a perseguição que ele está acontecendo, ele sabe o que queria iniciar-se ali, mas ele não dá dois passos para trás, né? Ele segue e entra em Jerusalém, já iniciando aquele momento ali profético da sua grande entrada. A paixão e a morte de Cristo, né, resultariam em uma imensa colheita de benefícios para toda a humanidade. Mas ali eles não tinham essa noção do que iria acontecer, né? Embora Jesus Cristo fosse preciso que ele sofresse a angústia da dor física, ele sabia perfeitamente para o que ele havia vindo, né? Ele sabia qual era o propósito dele, ele sabia o que significava ser preso, amarrado, esbofeteado, chicoteado, crucificado e morto. A maneira mais plena de glorificar a Deus é obedecendo às suas ordens, e foi assim que Jesus fez. Ele obedeceu às ordens a preço de morte de cruz. E a nós também, né, a gente pode ver que à luz do exemplo de Jesus, a gente pode compreender que mesmo em sofrimentos, a maneira mais plena de glorificar o nosso Deus é obedecendo às suas ordens, não perdendo de vista, né, que a morte
de Cristo é a punição pelo pecado de todos nós, né? Os versículos 30 a 36, tá? E essa morte, ela é substitutiva, ou seja, ela substitui o nosso lugar, a condenação que nós merecíamos. Então, todo o cenário acontece a partir da morte de Lázaro. Se inicia aí o momento em que Jesus precisa ser morto por morte de cruz para que os nossos pecados fossem pagos, né? Para que o plano de salvação fosse efetivado. Esse Cordeiro perfeito nos purificasse dos nossos pecados e permitisse o nosso livre acesso ao Pai. Mas a gente vê aí nos registros de João, para completar aqui a nossa lição, é possível nós vermos que em meio a toda essa situação há algo que fica muito evidente, como a profunda incredulidade do coração humano, né? Não tem como, gente. É real, é atual, né? Como o homem tem um coração incrédulo. O versículo 37, ele revela essa incredulidade que habita no coração do homem, né, que não tem Cristo. Pela exclusiva autoridade e ação de Deus, tais pessoas tiveram o entendimento cegado. Eu não consigo compreender isso, talvez você também não consiga compreender, mas isso vem de um controle de Deus sobre a situação. Então, essas pessoas que têm um coração incrédulo, o próprio Deus agiu cegando os seus entendimentos. Mas não nos compete, irmãos, compreender o porquê isso acontece ou achar isso algo injusto. Não, isso está sobre o ministério de Jesus, sobre a situação de que Deus escolheu, sobre a autoridade de Deus, soberania de Deus sobre todas as situações. Então nós devemos apenas crer, mas entendendo que essa incredulidade daqueles que não seguem a Cristo é realmente uma venda nos olhos colocadas aí pelo próprio Deus. Outra coisa que a gente vê de maneira muito real aqui, muito clara, é a necessidade de renúncia dos privilégios desse mundo, né? Então, aqueles líderes judeus, eles acreditavam em tudo que aconteceria com Cristo, mas eles não abriam ali o seu coração para aceitação, talvez levados aí por uma questão, olha, se eu acredito, alguns, né? Não estou falando de Caifás, aqueles líderes principais, mas alguns, como até Nicodemos, né? Não abriram mão do seu status, mas por trás, vamos dizer, escondidos, acreditavam que ele era o próprio Cristo, mas não conseguiram renunciar aos privilégios desse mundo para seguir a Jesus, tá? Ou seja, eles teriam ali uma reputação a perder, né? Eles preferiam a glória e o louvor a dizer que, olha, eu não sou um desses incrédulos, meus olhos não estão vendados, mas, como não conseguiram renunciar aos seus privilégios, muitos daqueles líderes que viram que era incontestável o poder de Jesus, eles preferiram não perder a sua reputação. Outra coisa também é que o único jeito de sair das trevas é por meio da luz, né? Jesus é a luz que livra o homem das trevas. Só é possível enxergar em meio às trevas quem tem a luz. É algo óbvio, né? E essa luz é Jesus. Nós temos a certeza de que o mundo será julgado por Deus, tá? João revela isso, o propósito de Cristo aqui na terra foi a salvação, e os salvos também serão julgados um dia, né? Nós temos a certeza que o mundo será julgado, mas nós salvos, nós não seremos julgados para condenação, mas julgados para confirmação da nossa salvação, tá? Então a gente pode concluir a nossa lição entendendo que nós tivemos a oportunidade de aprender quão grande é o poder e a autoridade de Jesus, né? Quão grande são a questão do poder e a autoridade de Jesus. Ele é doador da vida, ele é autoridade sobre a vida física e a vida espiritual. O grande amor de Jesus por nós revela essa disposição dele em sofrer e em morrer em nosso lugar, né? Escute, leia esses versículos, escute a nossa lição com essa ideia de que ele é a ressurreição e a vida. Se nós crermos nele, ainda que estivéssemos mortos, viveremos, né? Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em Jesus nunca morrerá. Você crê nisso? Então, vamos concluir a nossa lição colocando em nossas mentes e em nossos corações, pedindo para que o Senhor grave algumas verdades, né? Pedindo para que Ele grave em nosso coração que Jesus Cristo tem toda a autoridade e poder sobre a nossa vida, né? E que isso pode nos dar aí princípios para nós
conseguirmos suportar as dores, as situações difíceis, entendendo que o próprio Jesus teve esses sofrimentos físicos e intensamente emocionais ali na cruz. E nós devemos servir ao nosso Senhor de maneira muito intensa, como forma de gratidão. E a maneira de mostrar o nosso amor para com Deus é obedecendo, tá? Um bom domingo para você. Foi uma lição um pouco extensa, são 2 capítulos em uma lição só, mas espero que você tenha sido abençoado.